Olha que interessante, né, isso, porque a gente fica, eu até comentei com a Arlete, quando a gente estava preparando aqui a pauta, o que a gente ia trazer de informação, e eu até perguntei para ela, mas será que essa lei pega mesmo, né? E porque a gente sabe que aqui no Brasil tem lei que pega, tem às vezes lei que não pega, e ela falou, não, Cris, acho que essa não tem jeito, porque ela não é só aqui no Brasil que isso está sendo discutido, né? É mundial, né? Já pegou. E eu vou dizer uma coisa, Cristina, a LGPD já pegou. Eu gosto muito de dar o exemplo do Código de Defesa do Consumidor, porque foi a lei que pegou. Nós já temos 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, e eu acredito que foi uma legislação que pavimentou esse caminho para a LGPD. Porque, na verdade, há 30 anos atrás não existia, o consumidor não tinha qualquer direito, né, com relação aos serviços e produtos que ele adquiria, e era tratado de qualquer forma, e aí chegou a lei a Código de Defesa do Consumidor e mudou completamente as relações entre os consumidores, os prestadores de serviço e as pessoas, as empresas. E, na verdade, não teve jeito, né? Todas as empresas tiveram que se adaptar. E o que eu acho mais interessante, que o Código de Defesa do Consumidor é uma lei que mesmo aquelas pessoas, às vezes, menos instruídas, pessoas muito sabem que existe um Código de Defesa do Consumidor e até falam, né, conheço os meus direitos, sei dos meus direitos, e as empresas, quando a gente chega, tem em cima do balcão o quê? O Código de Defesa do Consumidor. Né? E o que aconteceu lá no início, Cristina, quando as empresas também acharam que não ia pegar e tiveram essa resistência? Foi aquele grande boom que tivemos no judiciário, né? Os grandes números de empresas que foram demandadas, se criaram, na verdade, o juizado especial foi criado antes, mas, na verdade, se criaram as varas especiais de consumidores, então, assim, pessoas, advogados especializados nessa área, consumeristas, e muita gente, inclusive, ganhou bastante dinheiro com a defesa do consumidor, porque as indenizações, no início, elas eram muito elevadas. Hoje já caíram para um patamar que a gente acredita de maior razoabilidade, mas eu me lembro que eu já advogava 25 anos atrás, pelo menos, e eu trabalhava no contencioso, eu era gerente do contencioso de uma grande financeira, e o maior problema que se tinha era com relação aos consumidores. Então, eu te digo, Cristina, a LGPD, ela já pegou, e depois a gente vai conversar mais, eu vou te dar outros exemplos para confirmar o que eu estou dizendo. Não, legal. E quem a gente está aqui falando da proteção, né? Uma lei de proteção. Quem ela protege? O que ela protege? Pois é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Na verdade, protege os dados pessoais da pessoa natural, da pessoa física. A gente não está falando aí de pessoas jurídicas. Então, o que diz a lei? Qualquer pessoa de direito público ou privado, pessoa física ou jurídica, que coletar dados pessoais para o exercício da sua atividade financeira, tem o dever de proteger esses dados de acordo com o que determina a lei. Então, assim, para falar mais pausadamente, para as pessoas entenderem, o profissional liberal, e aí a gente está agora aqui falando especialmente com relação aos profissionais de saúde, o profissional liberal muitas vezes não tem uma empresa, mas ele exerce o seu ofício. Então, como ele exerce o seu ofício? Para exercer o seu ofício, ele coleta dados pessoais, ele tem dever de obediência aos preceitos dessa nova lei, que a gente também vai falar um pouquinho mais adiante. O advogado, eu sou advogado, eu tenho que respeitar a LGPD com relação à coleta das informações pessoais de pessoas naturais, pessoas físicas, que eu vier a coletar. Aí talvez as pessoas me perguntem assim, mas a gente sabe que os médicos, assim como os advogados, e os profissionais em geral, já têm o dever de ofício de respeitar o sigilo, né, e a privacidade. Pois é, isso, inclusive, tem previsão, inclusive, para quem não sabe, no Código Penal, né? Se você revelar um segredo que você obteve em razão do seu ofício e prejudicar um terceiro, você pode ser, inclusive, responder penalmente, né? Artigo 154, estava até hoje revisitando esse artigo. Então, a gente já sabe que a gente já tem as questões que profissionais com relação à ética, à privacidade, sempre existiram. Só que você também concorda, Cristina, eu no meu escritório de advocacia, eu não trabalho sozinha. Eu tenho alguém que ajuda no café, eu tenho secretária, eu tenho pessoas que não têm o mesmo dever que eu tenho junto à Ordem dos Advogados do Brasil, que é o dever de ética profissional e com relação ao segredo, todas as informações que eu recebo, que são confidenciais.
Então, a partir de agora, quando a gente olha para os dados pessoais, a gente olha para o contexto geral, porque um médico, ele também muitas vezes não trabalha sozinho. O hospital, ele tem médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, mas ele também tem profissionais né, administrativos de toda sorte. Então, a gente está olhando agora os dados pessoais num aspecto mais amplo, né? Então, essa lei, ela visa proteger os dados pessoais dos indivíduos que fornecem esses dados para adquirir um produto, um serviço ou algo do tipo, e que tem esses dados coletados, e são dados que dizem respeito ao indivíduo e que podem, na verdade, identificar o indivíduo. São dados que identificam o indivíduo. Dados em que eu não consigo identificar quem é Arlete, Figueiredo, Moio, esse dado, ele não é protegido pela lei. Ou então, dados que possam identificar a Arlete. Por exemplo, eu não tenho CPF, não tenho carteira de identidade, mas eu tenho endereço, eu sei que o andar onde ela mora, uma mulher branca, na faixa etária tal, então eu consigo identificar a Arlete também. Então, na verdade, esse conjunto de dados também é protegido pela LGPD. Então, dados que identificam o indivíduo ou que possam vir identificar o indivíduo.